Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE, graça e paz, diretamente de Fortaleza, no Ceará. E passando aqui no canal, abençoado, para deixar mais uma mensagem da graça de Deus para o seu entendimento, para a sua libertação dos cães chamado pastor e dos teólogos, os doutores. Antes de tudo, pedindo para você se inscrever aí no canal, se não for inscrito, compartilha sempre os vídeos. Vai lá no sininho para que você receba todas as notificações. E eu gostaria de iniciar aqui mandando uns abraços, mandando uns valores aqui a pedido do meu amado irmão Adriano. Um abraço para você, abençoado Adriano. Adriano de Cabaçu, de Itaboraí, Largo São Sebastião. Ele não falou aqui o estado, mas um abraço para você, graça e paz, Abba Pai. João Firmino, amado irmão em Cristo Jesus, estamos juntos, livres e inseparáveis. Arara, São Paulo, um abraço para você, graça e paz, Abba Pai. Marcos Silva, um abraço para você e família, Marcos Silva. Estamos juntos, livres dos cães gulosos, desses empresários da fé, e levando a mensagem para que outros filhos de Deus se libertem desses ladrão que só pregam por torpe e ganância. Paulo Roberto, Tapes, Rio Grande do Sul, um abraço para você, meu amado irmão em Cristo, Paulo Roberto. Graça e paz, melhor noite para você, para tua família. Tamo junto, inseparável, e Cristo já habita em nós. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo e não aguardamos mais nada. Vivemos por fé na escatologia consumada, crendo que Ele já habita em nós e que nós somos espírito revestido de carne, e estamos aqui no Brasil como embaixador de Cristo, nós, os espíritos. Valdeni Silva, um abraço para você, meu amado irmão em Cristo Jesus. Valdeni Silva, não disse de onde era, mas estamos juntos, inseparáveis, e somos embaixadores de Cristo. Cremos que nós somos um espírito revestido de carne e que estamos aqui nessa terra para obter experiências humanas, e não o contrário que o cão guloso prega, dizendo que nós estamos buscando experiências espirituais. Nós já temos experiências espirituais. Nós não somos daqui, abençoado. Nós somos do eterno, nós somos do paraíso. Entendeu, abençoado? Graça e paz. Então, trazendo uma mensagem para vocês aqui, né? Eu gostaria de falar hoje, dizer para os crentes, dizer para os evangélicos, que nem um cão guloso, nem um satanás desse aí, chamado pastor, ou bispo, ou padre, ou quem quer que seja, os doutores, os teólogos, nenhum desses caras, se dizendo pregador, eles podem pregar nada para vocês, para Deus fazer, botando para o futuro, absolutamente nada. Nem salvação, nem esperar Jesus, entende, abençoado? Nem batismo, porque tudo isso, quando tu nasceu, tu já nasceu com tudo. Porque Deus, Ele já fez todas as coisas. Entendeu, abençoado? E que Ele não vai fazer mais nada. Você tem que viver por fé nas obras dEle consumadas em 7 dias. Entendeu? E leia a Bíblia, não para aplicar, mas para ter entendimento que quando você nasceu
como você é depois da escatologia consumada, como você é depois de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, você já nasceu com tudo, abençoado. Não é para tu fazer nada. Esse teu cão aí chamado pastor, ele prega para você, botando as coisas para o futuro, né? Querendo orar para tu ser abençoado, querendo orar para tu ser salvo, querendo orar para tu ser batizado, te jogando na piscina, te roubando, pedindo dinheiro em nome de Deus. Tudo isso aí é uma fraude, tudo isso daí é um engano, abençoado. Tudo isso daí já aconteceu, né? E foi no teu espírito. E como eu já te expliquei, nem a primeira aliança e nem a segunda aliança foi para você, porque o Brasil foi descoberto em 1500 e a primeira aliança e a segunda aliança se consumou, se cumpriu tudo no ano 70, abençoado. Mateus 24, 34, Daniel 9, 24. Aquela geração, aquele século no singular, não é para o futuro. Então, eu vou abrir a Bíblia aqui, né? Porque eu sei que é difícil pregar para um chamado crente. É mais fácil pregar para um macumbeiro. É mais fácil pregar para um feiticeiro. É mais fácil pregar para um traficante. É mais fácil pregar para um homicida, para um ladrão. Entende, abençoado? Do que para um ladrão, né? Menos o teu pastor. Porque aí não tem jeito. Entendeu, abençoado? Porque ele só prega para te roubar. E ele conhece, mas ele não vai pregar para você nunca. Porque ele quer te enganar. Ele quer te assaltar. Ele quer te escravizar. Ele quer o teu voto também. A bancada dos evangélicos fez o que por vocês? Mentiroso. Não vai dizer que fez alguma coisa. Então, eu vou abrir aqui a Bíblia em vários lugares, te mostrando, né, para começar, de que as coisas que já aconteceram, né, nunca foi para você, porque você não existia. Você não tem mais de 2000 anos, abençoado. E Lira, e o que é para mim? É para você ler, para entender que tudo já está consumado e que é para você viver por fé, somente. Não é para ter igreja, não é para ter cão guloso, não é para ter ladrão. Entende, abençoado? É para ter quem, Lira? Ter Cristo. Ter Cristo já morando em você, já habitando em você, e você tem entendimento de que Ele, somente Ele tem poder para fazer as coisas e que Ele já fez, Ele não vai mais fazer. E por que eu não estou vendo, Lira? Porque tu está comendo pão, porque tu está comendo suco, porque tu está na tua igreja, porque tu tem o teu pastor. Entendeu, abençoado? Enquanto você viver desse jeito, você não vai ver nada. Você vai ver só coronavírus. Olha, vou começar lendo aqui Salmo 147, 19 e 20, te mostrando que a lei, que a primeira aliança foi somente para os judeus. Toda a Bíblia só foi para os judeus. Foi escrita para eles, porque eles estavam vivos, eles viviam nessa geração. Foi somente para eles, abençoado. E que tudo isso aconteceu naquele século e acabou também naquele século. Entende, abençoado? Olha, Salmos 147, 19 e 20, olha. 19, mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Então, toda a lei de Deus, o Deus de Israel, né, foi manifestado somente para Israel, abençoado. E no 20 ele diz, olha, não fez assim a nenhuma outra nação. Então, toda a primeira aliança, toda a manifestação de Deus foi somente para Israel, abençoado.
somente para Israel. Tanto a manifestação do Deus de Israel como espírito, como a manifestação de Jesus de Nazaré como carne, como judeu. Entendeu, abençoado? Então você está vendo aqui, né, que a primeira aliança, você não foi incluído a primeira aliança. E por que tu tá falando isso, Lira? Porque o ladrão chamado pastor, né, ele pega a primeira aliança e aplica em você. E a primeira aliança nunca foi para você e não é mais para ninguém, porque Deus cumpriu e aboliu. Porque os judeus, eles anularam a primeira aliança. Então Deus se revestiu de carne, cumpriu a lei de Moisés, pôs sim a lei de Moisés, pôs sim a primeira aliança e fez uma nova aliança somente com Israel. Entende, abençoado? Porque eles anularam. Vou ler para você aqui, olha. Mateus 10:5. Preste atenção, abençoado, que isso daqui, né, é um culto racional. Aqui não tem macumba. Macumba é no sistema religioso. Macumba é dentro das religiões. Macumba é esses cães aí te roubando e dizendo que Deus está mandando tu dar. Olha, Mateus 10:5. A estes 12, Mateus 10:5, as instruções para os 12. 12 quem, Lira? Os 12 discípulos. Os discípulos que Jesus escolheu para ser os seus discípulos, Jesus de Nazaré. Então, ele foi dar as instruções para ele. Eu acho que vocês sabem o que é instrução, né? Instrução. Tu chega na sala de aula, o teu professor vai te dar a instrução. Vai te ensinar. Vai dizer o que é para tu fazer. Vai passar o teu dever. Entendeu, inteligente? Então, Jesus de Nazaré aqui escolheu os 12 discípulos e foi dar as instruções. Qual é as instruções? Olha, Mateus 10:5. A estes 12 enviou Jesus, dando-os as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, como eu já te expliquei aqui em Salmo 147, 19 e 20, né, te mostrando na Bíblia, abrindo capítulo e versículo, né, que tu só vai entender isso daqui quando tu deixar de adorar o teu pastor e a tua igreja. Do contrário, você não vai entender nada. Então, Jesus de Nazaré escolheu os 12 e disse para eles que eles não eram para tomar rumo aos gentios. Lira, quem são os gentios? Os gentios eram os incircuncisos daquela geração, daquele século, daquele tempo em que viveu Jesus de Nazaré, que foi o primeiro século da era cristã, que se consumou no ano 70. Então, os gentios eram os que estavam separados da comunidade de Israel e que eles viviam sem Deus no mundo, viviam separados de Deus, porque Deus não se manifestou para eles. Deus deixou eles fora. Não foi nós. Quando nós nascemos, já nascemos em Cristo. Nós nunca fomos gentios, nós não somos gentios. Quando nós nascemos, já não existia mais gentio. Existia Israel celestial. Já falei várias vezes. Então, abençoado, a estes 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não tomei rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelha por quê? Porque aqui era o antigo pacto. Hoje não é ovelha, hoje nós somos filhos. Entendeu, abençoado? Hoje não, há 2000 anos atrás. Então, ele mandou que os discípulos fossem só para Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu, abençoado? Que não é nada para você, que o teu pastor te engana e te prega o Deus de Israel, te prega o Jesus de Nazaré,
O Jesus de Nazaré, o Deus de Israel, não existe mais, acabou. Entendeu, abençoado? O Filho de Deus, a manifestação de Filho de Deus acabou. Não tem mais filho, abençoado. É Deus único, habitando em todos. Todos quem? Todo o mundo, toda a população, o teu pastor diz que é. Para quê? Para roubar todo mundo. Mas esse todos aqui são os muitos. Entende? Que muitos não são todos. E quem são? Os eleitos. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Que é outro engano aceitar Jesus, abençoado. Tudo é engano aí. Que vocês não entenderam, abençoado. Então, você viu aí, né? Que o Deus de Israel e o Jesus de Nazaré se manifestou somente para Israel. Então, eu vou ler aqui uma passagem aqui que o teu pastor te engana, né? E que ele pega a primeira aliança e para te roubar, para te assaltar, para te escravizar, para te tornar essa criança no entendimento do qual vocês são hoje. Eles pregam o antigo pacto para vocês e não pregam o evangelho, do qual é para você ter entendimento, do qual quando você nasceu, você já nasceu com tudo. Deixa eu te mostrar aqui esse teu assaltante chamado pastor, esse teu ladrão que prega só por torpe e ganância, com o intuito somente de te enganar, entendeu, abençoado? E que estão tudo rico, estão com emissora de televisão, de rádio, morando nos Estados Unidos, entende? Cheio de boi, cheio de emissora de rádio, entendeu? E que vocês que podem resolver isso. Só vocês, abençoado. Olha o que esse teu cão aí, ele te engana, né? Esse cabeça seca, esse chapéu grande, esse deputado, esse cabra velho aí que diz que prega a graça, esse amaldiçoado que era para ter morrido agora há pouco e não morreu, e que bota um monte de conta na emissora de televisão dizendo que está pregando a graça. A graça não tem essa macumba, abençoado. A graça não tem esse assalto. Paulo disse para Deus, pedindo para que tirasse o espinho dele, e Deus disse que não tiraria o espinho dele, de Paulo, e que a graça de Deus nos basta. E o que é a graça de Deus, Lira? Viver por fé, abençoado. Viver por fé não é para ter nada, é para ter Deus. Abençoado, pelo amor de Deus. O Evangelho diz, lá em Atos diz, que Deus não habita em santuário feito por mão de homem. Como que eu vou pregar para você, abençoado, para você ir para a igreja? A igreja, abençoado, a igreja que está aí fora, a empresa que está aí fora, o assalto que está aí fora, são santuário feito por pedreiro, por mão de homens. Deus não habita. Como é que eu vou te chamar para tu vir para minha igreja, abençoado? Como? Então, esse teu ladrão aí, ele não prega, ele só te assalta. Pregar, abençoado, é dizer que Deus não habita em santuário feito por mão de homens e que vocês têm que esvaziar. Vocês têm que esvaziar porque vocês estão chamando Deus de mentiroso. Vocês estão se reunindo aí nesse santuário feito por mão de homem para chamar Deus de mentiroso. Para esse teu ladrão dizer que é Deus e orar para tu ter tudo aquilo que tu já tem. É no espírito, abençoado. Tu quer casa, quer carro, quer moto, vai trabalhar. Então, olha aqui o que esse teu cão prega. Aliás, ele não prega. Ele prega Malaquias 3:8 para te roubar. Mas ele não prega Malaquias 3:1. E Lira, o que diz Malaquias 3:1 que o meu pastor não prega? Olha, Malaquias 3:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, essa sentença de Malaquias
que o teu pastor prega para você para te roubar, né? É para você? Não, aqui está dizendo, ó, Malaquias 3:1, manda o teu pastor pregar. Malaquias 3:1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Essa sentença inteligente é do antigo pacto, é do Deus de Israel, e que ele usou o profeta para escrever essa sentença somente para as tribos de Israel. Porque os ladrões da época, os sacerdotes, estavam roubando os alimentos. E que o dízimo era alimento e que era só para uma tribo, que era a tribo de Levi, que não trabalhava, que cuidava das coisas de Deus. Que o teu pastor disse que isso aqui é para tu. E ele lê isso aqui, olha. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, olha, já te chama de ladrão. Isso daqui não é para tu, abençoado. Eu já li aqui Mateus 10:5, já li aqui Salmo 147, 19 e 20, já li aqui Malaquias 1:1 e agora estou lendo Malaquias 3:8. Isso não é para tu, abençoado. Isso nunca foi para tu. Antes daquele espírito, né, nada existia, abençoado. E ele fez existir todas as coisas. Isso daqui foi a manifestação de Deus em carne. Isso daqui era um ministério físico em que tudo era sombra, que o real só veio no ano 70, com a volta do Filho do Homem e com a consumação de toda a manifestação de Deus, abençoado. Roubará o homem a Deus, te chamando de ladrão, dizendo que tu é ladrão, que tu tá roubando a Deus. E que isso daqui não tá falando contigo, tu tá vendo que tá falando com quem? Tá falando com o povo de Israel, tá falando com as 11 tribos. Roubará o homem a Deus, todavia vós não é eu e não é tu, abençoado, vós é eles lá, tá falando com eles, com as 11 tribos. Vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O que era dízimo? Alimento. 10% uma vez por ano do que eles plantavam, e do que eles colhiam e do que eles criavam. Carne de boi, galinha, peixe, frango. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha, a mim me roubais. Quem? Vós, a nação no singular. Cara, vocês são tão apaixonados por esse pastor que vocês não conseguem ler aqui nas entrelinhas. Aliás, vocês não lêem, cara. A maldição de vocês é vocês não lerem. Vocês, evangélicos. Vocês chamados crente, vocês que dizem que aceitam Jesus. Olha, com maldição sois amaldiçoados. Sois não é eu e não é tu, abençoado. Sois está falando com eles lá. Sois amaldiçoados porque a mim me roubais. Olha, vós de novo. Ele lá. A nação no singular, só uma. Qual nação, Lira? A de Israel. Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Uma nação só. Eles lá. Entendeu, cara? Vocês entendem isso aqui, mas vocês são doidos pelo pastor. E vocês vivem separados de Deus. Só levando chibata. E vocês não percebem. E mentindo, dizendo que está conseguindo alguma coisa na tua igreja, deixa de ser mentiroso. Tu, além de incrédulo, é mentiroso, que tu não conseguiu nada aí. Quem conseguiu foi teu pastor. Quem conseguiu foi teu pastor, abençoado. Isso, ele. É só eles. Porque o dinheiro só vai pro bolso deles. Então, abençoado, expliquei para você aqui, né? Sobre o dízimo que esse teu ladrão te rouba. E agora eu vou te mostrar aqui Jeremias, abrindo a Bíblia de todo jeito, né, abençoado? Eu sei que vocês não creem, mas eu estou fazendo aqui a minha parte e nós vivemos por fé. Nós não vivemos mais crendo nesse ladrão chamado pastor. Nós não ouvimos, nós não temos ouvido para esses cães mais. Olha, Jeremias 31, mostrando para tu, né? Eu te mostrei que a primeira aliança, né? Você não foi incluído. Nós
não fomos incluídos. O Brasil não existia. E agora eu vou te mostrar para quem foi a nova aliança, que foi somente para os judeus, porque a primeira aliança foi feita para eles, e que eles anularam a primeira aliança. Eles não cumpriram. Então, como Deus se manifestou em carne, e essa obra foi feita em 7 dias, e é só manifestação, ele anulou a primeira aliança, porque tinha defeito, porque eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então, foi necessário fazer uma nova aliança com ele lá, entende? Não com nós não existia. E através do mistério que estava oculto de todas as gerações, né? E que está escrito lá em Efésios 2,7, que para os séculos vindouros, né? Então nós entendemos que quando nós nascemos, já nascemos com tudo que já aconteceu, porque nós nascemos depois do ano 70, depois da escatologia consumada. Viver só por fé. E que eles, somente os judeus, foi que passaram pelo juízo. Os gentios daquela geração, eles não entraram na segunda aliança. Só que Paulo que foi revelado o mistério que estava oculto de todas as gerações, que era a graça, e que Paulo pregou para os gentios, dizendo que eles já estavam salvos, que eles já estavam com tudo, que Cristo já estava nele, que só faltava aguardar a volta dele, para tudo se consumar. Então, por isso que Paulo diz que eles viviam na esperança da glória. Que glória? A consumação da escatologia, a volta do Filho do Homem e a redenção, a transformação dos corpos. Que corpos? Os espíritos que dormiam, os espíritos dos mortos e dos vivos, que iam ser glorificados. E nós, quando nós nascemos, nós já nascemos com esse espírito glorificado, abençoado. Nós já estamos glorificados, nós já estamos com Deus, ele já está em nós. Sai desse engano, sai dessa mentira. Deixa de perder tempo, abençoado, deixa de perder tempo com esses homens aí que estão estudando para te enganar. Olha, vou te explicar aqui, né, que a segunda aliança não foi para mim, não foi para tu, que foi só para os judeus de novo. Olha, lendo a Bíblia, mostrando, abençoado, não é gritando, não é pulando, não é te assaltando, não é metendo a mão no teu bolso, como faz esses ladrão aí. Olha, Malaquias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Tá vendo? Ó? Nova aliança. Com quem, Deus? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. As tribos, as 12 tribos. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Falando da primeira aliança. No dia em que os tomei pela mão, né? Falando da libertação do Egito, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles, não é eu, não é tu, eles, os judeus, e nem são os gentios, que estavam fora, e que continuaram fora. Eles anularam a minha aliança. Olha, não obstante eu haver despojado, diz o Senhor. Então, olha, preste atenção. A primeira aliança, eles anularam. Então, Deus veio, cumpriu a primeira aliança e fez uma nova aliança para pôr fim à primeira aliança. Entendeu, abençoado? E eles, os judeus, foram incluídos nessa segunda aliança. Somente eles. É o que está dizendo aqui. Eu não posso mentir. Eu não posso fazer que nem esse ladrão que está aí. Esses doutores, esses teólogos. Esse Joãozinho da vida, esse Cícero da vida, que não sabe fazer nenhum dever de casa para os filhos dele e querem pregar isso daqui sem saber, sem entender. Não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. Então, olha, porquanto eles, os judeus, anularam a minha aliança,
não obstante eu haver despojado, diz o Senhor. 33, porque esta aliança aqui, essa segunda, é a aliança que firmarei. Firmarei por quê? Porque se consumaria no ano 70. Então aqui é uma profecia. Entende, abençoado? Tudo antes do ano 70 ainda ia acontecer. E quando chegou o ano 70, o fim daquele século, o fim daquela geração, o fim daquele mundo que vocês estão esperando acabar, que esses analfabetos estudam 6 anos para dizer que Deus vai acabar o mundo, quando está lá escrito em Eclesiastes que geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. E vocês, evangélicos, que são a grande maioria, né? A grande tristeza desse mundo são os religiosos, ainda estão acreditando nisso, esperando o mundo se acabar, esperando a lua não vai dar mais claridade. Meu amado, tudo isso já aconteceu, meu amado. Isso são linguagem de figura, que esse teu ladrão aí te engana. São linguagem de figura falada somente para os judeus e que eles entendiam. Eis que vem sobre as nuvens e todo olho o verá. Quem que ia ver? Os judeus. Por quê? Porque vir sobre as nuvens para os judeus significa Deus trazer uma sentença contra um povo. E isso se deu no ano 70, do qual ele disse lá em Mateus que ele vingaria o sangue de Abel, né, até o de Zacarias, morto lá no templo. E que isso aconteceu no ano 70. E vocês estão aí com os olhos nas nuvens, esperando Jesus vir sobre as nuvens, e todo olho vai ver. Quando o evangelho diz que Deus é Espírito, o Espírito ninguém vê. Enquanto você está olhando na nuvem, o pastor está te roubando, metendo a mão no teu bolso, tirando o cartão de crédito, tirando vale refeição, vale alimentação, vale transporte, pegando tudo, abençoado. E vocês não veem. Olha, Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois daqueles dias, quando? Depois do cumprimento da primeira. Depois do cumprimento de toda a Bíblia, de toda a manifestação de Deus. E que essa nova aliança se deu no ano 70. E se não foi para nós, Leira, e por que tu tá lendo? É inteligente. De novo, é para tu ler, para tu entender exatamente que não foi para tu, que é o que eu tô lendo aqui, que eu não tô inventando. E que quando tu nasceu, abençoado, como tu já nasceu depois de tudo feito, tudo consumado, tu já nasceu com tudo. Como templo e morada do Espírito Santo, batizado, eleito, salvo, uma nova criatura, tudo abençoado, tudo, como igreja de Deus, como santuário. Não é para tu ter macumba chamada igreja. Você é a igreja. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha, na mente, no entendimento, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Então ele está dizendo aqui, né, que após, né, a confirmação da nova aliança, ele ia imprimir as leis de Cristo na mente deles lá, na mente dos judeus, né, e que dizendo o quê? Que não era mais pela lei de Moisés, abençoado. Que era o ministério do Espírito. Que era para viver por fé e adorar a Deus somente, olha, em espírito e em verdade. É para você ter Deus na tua mente 24 horas, abençoado. 24 horas.
O teu pastor leva você para a macumba dele, da qual ele chama de oração, que aquilo ali mais é petição. Tu sabe o que é petição, né? Petição é só pedir, abençoado. É só pedir. E o evangelho diz o quê? Que nós não sabemos orar como convém. Nós oramos sem cessar. E que o Espírito que já habita em nós, ele intercede por nós. Ele é que intercede por nós, abençoado. Então, Lira, o que é orar em graça? O que é orar somente no Espírito e em verdade? É você ter Cristo na tua mente, abençoado. 24 horas. Na mente, no entendimento e crendo que ele já está em tu, que ele já habita em tu. Experimenta isso para tu ver a diferença da tua macumba. Que firmarei, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, ó. Entendeu? Coração aqui é entendimento. Na mente e no coração. Lhes escreverei, olha, eu serei o seu Deus. Serei por quê, Lira? Quer dizer que os judeus estavam sem Deus? Era a manifestação de filho. Lá estava na manifestação de filho, ó. Ele está dizendo aqui que serei. Serei quando? Depois da manifestação do filho, depois do ano 70, do qual o filho ia entregar o reino ao pai e que não ia ter mais filho. É um Deus, abençoado. É um só Deus que está escrito lá em Efésios. Há somente um Deus e somente um batismo. E somente uma fé. Entendeu, abençoado? Porque o teu pastor disse que é 3 batismos. Pai, Filho, Espírito Santo. Ele ainda está inventando outro aí. Então, olha. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, isso daqui, né? Já aconteceu. Já aconteceu. Então, os eleitos, os escolhidos por ele, os judeus, né? Eles tiveram um entendimento que Deus já estava neles, que Deus já estava morando neles. Quando? Depois da queda do templo, abençoado. Então, explicado isso daqui, né? Que para muitos não adianta. Eu vou ler para tu aqui Efésios 1:3. 37 minutos, né? Eu vou... Olha, Efésios 1:3. E o teu pastor diz que eu comecei aqui, né, dizendo que o teu pastor, nem um cão guloso desse aí, ele pode pregar nada para Deus fazer por você. Nada, 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 nada. Por que, Lira? Porque Deus já fez. Porque nós estamos depois de tudo feito. Ele não vai mais fazer. É para você crer. Então tudo que está aí é uma fraude. Tudo que está aí é uma mentira. Tudo que está aí que esse pastor, esses cães aí chamado pastor, teólogo, esses desgraçados aí que bota tudo pro futuro e que tá orando por você, porque só ele que tem acesso a Deus, um ladrão desse. Abençoado, Deus disse, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Entendeu, abençoado? Quem está diante de vocês aí nesse dito altar são ladrões e salteadores, que estão pregando só por topo e ganância para te enganar. Que nada que eles pregam aí é verdade e que Deus já fez todas as coisas, abençoado. Não é para tu pedir mais nada, é para tu crer que já aconteceu e que ele já fez. Ele fez foi no teu espírito. Entende, abençoado? Então, olha, Efésios 1:3. Por esta causa, eu, Paulo, falando com eles lá, né? Não está falando comigo e não está falando contigo. Já expliquei o porquê, né? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentil. Vós, gentil, quem? Os gentil, os efésios, do qual Paulo estava se dirigindo. Paulo é o emitente e vós é o destinatário. Vós quem? Os efésios que existiam naquela geração.
abençoado. Não é nós. 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, olha, para vós outros, para eles. 3. Vai até o 5. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, olha, Paulo, ele está pregando para os gentios que não participaram nem da primeira e nem da segunda aliança, e que foi necessário somente Paulo revelar a eles o mistério que estava oculto, de que eles, de que Cristo já estava neles. E nós, Lira, nós não existia, nós não tinha Cristo, nós não tinha nada, se nós não existia, abençoado. E quando nós nascemos, 2000 anos depois, já nascemos com Cristo em nós, já nascemos como santuário, já nascemos salvo, já nascemos abençoado, santificado, purificado, uma nova criatura. Que o teu pastor prega tudo isso para tu, abençoado. Por quê? Porque ele não prega isso. Ele só prega macumba. Então, olha, pois segundo a revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, Paulo fez uma carta para eles. Paulo aqui nem presente não está. 4. Pelo que, quando eles lerem a carta de Paulo, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Qual mistério? O que estava oculto, a graça. Viver só por fé. Que Deus já tinha feito tudo. Não é para se fazer mais nada. 5. O qual, olha, em outras gerações, não foi dado a conhecer. Então, desde o começo, né? Presta atenção, abençoado, para tu ter entendimento. Desde o começo do mundo, né? Quando Deus criou lá, quando ele começou a criar o mundo, né? Essa graça já existia. Entende, abençoado? Só que Deus, ele é dono de todas as coisas e ele pode tudo. Ele ocultou o mistério da graça de Deus. Ele omitiu. Para quê? Porque primeiro ele ia se manifestar só para os judeus. E depois para todos os eleitos. Não é para todo mundo, tá, abençoado? Não é para todas as pessoas do mundo. É para o mundo cósmico inteiro. Mas não é para todas as pessoas existentes no mundo cósmico. Por que, Lira? Porque ele botou 2 sementes, abençoado. Que você diz que é mentira. Que ele morreu por todo, mentiroso. Ele morreu por muito, ô cãozinho. Mentiroso. Então, abençoado, ele morreu por muitos. E muitos não são todos. E esses muitos que ele morreu, só foi os judeus. Só foi o povo dele. Ele não morreu por nós. Quando nós nascemos com tudo. Nós não somos dessa manifestação. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então, esse mistério que estava oculto de todas as gerações, né? Não foi dado a conhecer a ninguém, nenhum filho de homem. Entende? Como agora foi revelado aos seus santos. Quem são os santos? Existe algum homem santo? Claro que não. Só existe na Igreja Católica. Só existe nessa macumba, do qual eles são uma fábrica de santo. Eles são, a Igreja Católica é uma fábrica de santo, é uma fábrica de Satanás, de demônio e de Satanás. E os crentes e a igreja evangélica é fábrica de Satanás. É fábrica de demônio. É fábrica de diabo. É fábrica de devorador. Por quê? Para te roubar. Porque não existe diabo como espírito. Existe diabo como ser, que são eles. Que são esses ladrão que estão aí. Entendeu?
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora quando? Agora na nova aliança, agora no Cristo ressuscitado. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito abençoado. Então, nenhum homem de carne e sangue conheceu esse mistério. Nós somos privilegiados. Somente nós estamos conhecendo agora. Entende, abençoado? E que eles lá, os profetas, os apóstolos, os discípulos, ninguém conheceu. Conheceram quando? No Espírito. No Espírito, abençoado. Então, já está com 45 minutos, mas eu vou ler algumas mentiras aqui do teu pastor, né? Deixa eu ver aqui, você lê aí na tua casa Efésios 4, 7 e 8, porque já está ficando muito longo. Então eu vou passar aqui para Romanos, olha, mostrando a mentira que o teu pastor te leva. Romanos 6:3. O teu pastor, né, para te roubar e para te manter escravo da tua igreja, para te manter escravo desse sistema desgraçado chamado de evangelho, que é uma verdadeira fraude, que é uma verdadeira mentira, que é um verdadeiro engano, que é um verdadeiro arrecadamento de dinheiro em nome de Deus, para que esses caras fiquem ricos ilicitamente, abençoado, te ameaçando. Então, olha, Romanos 6:3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Paulo está falando aqui com os romanos da geração dele, né? E está dizendo para eles lá que o batismo não é em água. Que João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Eu, João Batista. Vos batizo com água a quem? Só os judeus, abençoados. Só ele lá. Então Paulo está dizendo, olha, João Batista, ele batizou para arrependimento, e que o batismo de João Batista era um batismo profético, do qual se referia ao Cordeiro de Deus, que dizia lá em Levítico que o Cordeiro tinha que ser lavado até as entranhas. Então, João Batista, ele veio endireitar o caminho do Senhor. Você vê que ninguém batizou. Nenhum profeta batizou. Isaías, Jeremias, Ezequiel, ninguém batizou. Moisés não batizou. Só quem batizou foi João Batista, porque ele veio endireitar o caminho do Senhor. Então, ele pegou o cordeiro e lavou até as entranhas. Então, o povo veio a ele, a João Batista, então ele explicou, olha, eu os batizo com água para arrependimento, mas virá um maior do que eu, que não sou digno de desatar as sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entende, abençoado? E quando foi que aconteceu isso? No ano 70, na consumação do século, na consumação daquele mundo, na consumação da escatologia consumada. E o que o teu pastor faz? Ele quer botar isso daqui para o futuro e diz que João Batista continua vivo, batizando lá, que o Jesus ainda não veio, que não foi consumada, não foi cumprido nada, e que quem é que vai batizar esse teu ladrão? Para quê? Para te roubar. Entendeu, abençoado? Para que você passa a ser escravo da igreja dele, tem que se batizar na igreja dele, desse ladrão, não pode ser do ladrão vizinho. Para quê? Para te manter lá, abençoado, até dizer chega, e você chamando Deus de mentiroso. Por quê? Porque quando tu nasceu, abençoado, mais uma vez, tu já nasceu com tudo. E um desses tudo é batizado no Espírito Santo. Olha, Romanos 6:3.
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Paulo está se incluindo aqui e está falando com os romanos. E que todos foram batizados no Espírito Santo, todos os eleitos. E Paulo continua no 4 e diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós não é eu, não é tu, abençoado. O problema de vocês é ler isso aqui e incluir você e botar para o futuro, esse teu ladrão, esse teu teólogo. Entendeu, abençoado? Tem um desgraçado aí, um teólogo aí, né? Que uma vez eu vi ele sendo entrevistado aí por uma rádio, que é um cego guiando outro cego. O repórter que estava perguntando e ele que estava respondendo. O cara falando que estava faltando aí, não sei quantas coisas para Jesus voltar. O cara até nas novelas aí, ele faz parte. O cara não sabe de nada, só enganando. Olha, pois fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado. Então, abençoado, o batismo não é batismo em água. Não existe batismo em água, abençoado. Mostrei para vocês aqui que isso se refere ao batismo para arrependimento de João Batista. Não tem nada a ver com vocês. Então, vou ler para vocês aqui Romanos também, ó. Romanos 3:23, desmascarando esse teu cão aí, que eu sei que para vocês é meio que nada. Esse teu cão aí, ele ora para tirar teu pecado. Ele diz que você é um pecador, é um desgraçado, tu é um verme de Jacó, né? E que, olha, Romanos 3:23, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ele pega isso daqui, quando ele pega, né? Que não tem mais nem graça. Quando ele pega isso daqui, ele lê esse texto aqui isolado, né? E diz, olha, tá escrito, tá vendo? Olha, todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Então vamos fazer culto de libertação. Vamos fazer culto de tirar pecado. Vamos fazer uma macumba aqui para você ser assaltado. Então, abençoado, deixa eu te explicar, ó. Paulo aqui, né? Ele não está falando comigo, não está falando contigo. Mais uma vez, nós não existia. O Brasil foi descoberto em 1500. Isso daqui se consumou no ano 70. Entende, abençoado? Faltava 1430 anos para nascer um brasileiro. Então, Paulo está falando com eles lá, com os romanos, com os gentios daquela geração. E Paulo está dizendo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí, o 24, olha, aqui Paulo está dizendo que todos pecaram. Quem que pecou? Eles. Somente eles pecaram porque estavam sobre a transgressão da lei e da desconciliação do mundo com Deus. Então, por isso que Paulo está dizendo que eles lá, todos eles pecaram e que careciam da glória de Deus. Só que não termina aqui, abençoado. Não termina aqui. Ele leu o texto isolado, o texto sem contexto. Então, no 24, ele diz, ele revela aqui, Paulo, ó, sendo justificados gratuitamente. Então, todos eles pecaram, mas que eles já foram justificados gratuitamente. Que esse teu ladrão aí, ele te rouba a vida inteira. Quando você nasceu, né? Você já nasceu justificado. Você já nasceu sem pecado. Por quê? Porque quando nós nascemos não existia mais pecado, que era a transgressão da lei e a desconciliação de Deus com o mundo. Mas que saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Então, quando nós nascemos, na nossa geração, nós já nascemos reconciliados. Nós já nascemos sem pecado. Por quê? Porque não existia mais pecado.
E o que nós temos, Lira? Que nós estamos bebendo cachaça, que nós estamos desejando a mulher do próximo, que nós estamos querendo fazer as coisas erradas. Isso é obra da carne, abençoado. Isso é obra da carne. Gálatas 5, do 19 até o 21. Vai lá, olha lá. Não tem nada a ver com Deus. Tudo que você semear, você vai colher. Então, sendo justificado gratuitamente por causa da sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando tu nasceu, tu já nasceu remido. Tu já nasceu sem pecado. Deixa de ouvir esse teu Satanás. Deixa de ouvir esse teu cão aí te roubando e dizendo uma coisa que não é verdade. Chamando Deus de mentiroso. 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, esse povo aqui, que viveram naquela era, Deus perdoou todos os pecados dele. Deus perdoou todas as transgressões dele. Deus perdoou tudo. E nós, em pleno século 21, 2000 anos depois, o teu pastor te chamando de pecador, de desgraçado, de condenado, de verme de Jacó. Por quê? Porque não prega isso aqui, abençoado. Porque não prega o Cristo ressuscitado. Porque só prega por topo e ganância. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, o tempo deles lá, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo, abençoado. Entende? É por fé. Sempre foi por fé, abençoado. Eu vou parando aqui, 57 minutos, tá bom, né? Amanhã nós damos continuidade, reduzindo esse teu pastor aí a nada, reduzindo esses doutores a nada, chamando eles de mentiroso, de cães guloso, de feiticeiro, de macumbeiro, e dizendo que eles só pregam por topo e ganância e que estão tudo rico. O que esses caras têm, eles não têm porque trabalharam, eles têm porque tomaram, porque induziram a você te ameaçando. Entendeu, abençoado? Essa é a verdade. Graça e paz.